Coisas que não aparecem. Neville Goddard. O que se vê foi feito de coisas que não aparecem. Hebreus 11:3. A história humana, com suas formas de governo, suas revoluções, suas guerras e, de fato, a ascensão e queda das nações, poderia ser descrito em termos de ascensão e queda de ideias implantadas nas mentes dos homens. Herbert Hoover. O segredo da imaginação é o maior de todos os problemas cuja solução o místico aspira. Poder supremo, sabedoria suprema, deleite supremo estão na solução distante deste mistério. Douglas Fawcett. O homem, por meio de sua atividade imaginal, literalmente chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4:17. Pela atividade imaginal do homem, todas as coisas são feitas, e sem tal atividade, não haveria nada do que foi feito. João 1:3. Tal atividade causal poderia ser definida como um conjunto imaginário de imagens que ocorrem. Algum evento físico, invariavelmente, ocorre. Cabe a nós montar as imagens do resultado feliz e, em seguida, não interferir. O evento não deve ser forçado, mas permitido que aconteça. Se a imaginação é a única coisa que age, ou é, nós, seres existentes dos homens, como Blake acreditava, então nunca devemos ter certeza de que não foi alguma mulher pisando no lagar que fez essa mudança sutil na mente dos homens. William Butler Yeats. Esta avó está diariamente a pisar o lagar para sua neta. Ela escreve: essa é uma daquelas coisas que fazem minha família e amigo dizerem: nós simplesmente não entendemos. Kim, agora com 2 anos e meio, eu cuidei dela por 1 mês, depois que ela nasceu, e não vi ela novamente até 1 ano atrás. Então apenas por 2 semanas. No entanto, durante esse último ano, todos os dias, eu a peguei no colo, na minha imaginação, e a abracei, e conversei com ela. Nesses atos imaginários, eu repasso todas as coisas maravilhosas sobre Kim. Deus está crescendo em mim. Deus está amando através de mim, etc. No começo, eu recebi a resposta de uma criança muito pequena. Quando comecei, Deus cresce através de mim, ela respondia, eu. Agora, quando eu começo, ela completa a frase inteira. Outra coisa que aconteceu é que, com o passar dos meses, eu a levo na minha imaginação, no meu colo, e ela ficou cada vez maior e mais pesada. Kim nunca viu uma foto minha no ano passado. No máximo, eu só poderia ser um nome para ela. Agora, uma vez por dia, sua família me diz que ela começa a falar sobre mim. Não fala para ninguém em particular, apenas fala. Às vezes dura 1 hora, ou ela vai ao telefone e finge ligar. Em seu monólogo, há trechos como: minha Di, Di me ama, meu Didi sempre, vem me ver todos os dias. Embora eu saiba o que eu tenho feito em minha imaginação, isso me levou também a admirar muito. Carta do Reino Unido. Todos os homens e mulheres imaginativos estão sempre lançando encantamentos. E todos os homens e mulheres passivos, pessoas que não têm vidas imaginativas poderosas, estão continuamente passando sob a mágica de suas potências. Não há forma da natureza que não seja produzida e sustentada por alguma atividade imaginária. Portanto, qualquer mudança na atividade imaginal deve resultar em uma mudança correspondente na forma. Para imaginar uma imagem substituta para conteúdo indesejado ou defeituoso, deve-se criá-la. Se apenas persistirmos em nossa atividade imaginal ideal e não permitamos que satisfações menores sejam suficientes, a vitória será nossa. Quando eu li em Seed Time and Harvest a história da professora que, por meio de sua imaginação, na revisão diária, transformava uma aluna delinquente em uma linda menina, resolvi fazer algo sobre um menino. Na escola do meu marido. Contar todos os problemas envolvidos levaria muitas páginas, pois meu marido
nunca teve uma criança tão difícil, nem uma situação de pai tão difícil. O rapaz era muito jovem para ser expulso, mas os professores se recusavam a tê-lo em suas aulas. Para piorar a situação, a mãe e a avó literalmente acamparam no terreno da escola, causando problemas para todos. Eu queria ajudar o menino, mas também queria ajudar meu marido. Então, todas as noites, construí 2 cenas na minha imaginação. Uma, eu vi uma criança perfeitamente normal e feliz. Na cena 2, eu ouvi meu marido dizer: "Eu não posso acreditar. Querida, mas você conhece o R? Ele está agindo como um menino normal. Agora é viver no paraíso não ter essas 2 mulheres por perto." Depois de 2 meses persistindo no meu jogo imaginário, noite após noite, meu marido voltou para casa e disse: "É como ver o céu ao redor da escola." Não foi exatamente as mesmas palavras, mas perto o suficiente para mim. A avó do menino se envolveu em algo que a tirou da cidade, e a mãe teve que acompanhá-la. Ao mesmo tempo, um novo professor acolheu o desafio de R, e ele está progredindo maravilhosamente, bem, em tudo que eu imaginei para ele. Assina a carta GB. É inútil manter padrões que não aplicamos. Ao contrário de Portia, que disse: "Posso ensinar mais facilmente 20 o que era bom ser feito, do que ser um dos 20 a seguir meus próprios ensinamentos." William Shakespeare, em O Mercador de Veneza. Gibi seguiu seu próprio ensinamento. É fatalmente fácil fazer da aceitação da fé imaginária um substituto para viver por ele. Ele me ensinou a restaurar os contritos do coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abrir a prisão aos presos. Isaías 61, 1. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te deixarei ouvir as minhas palavras. Fui até a casa do oleiro, e lá ele estava trabalhando em sua roda, e a vasilha que ele estava fazendo de barro estava estragada na mão do oleiro, e ele a reconstruía, como parecia bom ao oleiro fazer. Jeremias 18, 2, 4. A palavra traduzida, potter, significa imaginação, fora do material. Outros teriam jogado fora, como inútil. Uma imaginação acordada refaz tudo como deveria ser. O Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro. Nós somos todo o trabalho da tua mão. Isaías 64, 8. Essa concepção da criação como obra da imaginação e o Senhor nosso Pai como nossa imaginação nos levará mais adiante no mistério da criação do que qualquer outro guia. A única razão pela qual as pessoas não acreditam nessa identidade de Deus é que eles não estão dispostos a assumir a responsabilidade por seu espantoso uso indevido da imaginação. A imaginação divina desceu ao nível da imaginação humana. Que a imaginação humana possa ascender à imaginação divina. O Salmo 8 diz que o homem foi feito um pouco menor do que Deus, não um pouco menor do que os anjos, como a versão King James equivocadamente traduz. Os anjos são o emocional do homem e, portanto, o seu servo, e não o seu eu superior, como o autor de Hebreus nos diz, em Hebreus 1,14. A imaginação é o homem real e é um com Deus. A imaginação cria, conserva e transforma. A imaginação é radicalmente criativa, quando toda atividade imaginativa, baseada na memória, desaparece. A imaginação é conservadora, quando sua atividade imaginal é alimentada com imagens fornecidas, principalmente pela memória. A imaginação é transformadora, quando varia um tema, já em ser, quando altera mentalmente um fato da vida, quando deixa o fato fora da experiência, lembrada, ou coloca algo em seu lugar, se ele perturba a harmonia dos desejos. Através do uso da imaginação, essa talentosa jovem artista fez o seu sonho realidade. Assim escreve:
Desde que entrei no campo da arte, gostei de fazer esboços e pinturas para quartos de crianças. No entanto, tenho sido desencorajada por conselheiros e amigos que tinham muito mais experiência nesse campo do que eu. Eles gostaram do meu trabalho, admiravam o meu talento, mas disseram que eu não iria obter reconhecimento, não iriam me pagar por esse tipo de trabalho. De alguma forma, eu sempre senti que eu faria. Mas como? No outono passado, eu ouvi sua palestra e li seus livros, e decidi deixar minha imaginação criar a realidade que eu desejava. Isso era o que eu fazia diariamente. Eu imaginava que eu estava em uma galeria. Havia uma grande quantidade de excitação sobre mim. Nas paredes, penduraram minha arte, só minha. Um show de uma mulher. Eu vi estrelas vermelhas em muitas das fotos. Isso indicava que elas foram vendidas. Isso é o que aconteceu. Pouco antes do Natal, eu fiz um trabalho para um amigo, que ele mostrou, por sua vez, para o amigo dele, que possuía uma loja de arte e importação em Pasadena. Ele expressou um desejo de me encontrar. Assim que eu peguei algumas amostras do meu trabalho, longitudinalmente, quando ele olhou para a primeira pintura, ele disse que gostaria de me dar uma mulher show, na primavera. À noite da abertura, 17 de abril, um decorador de interiores veio e gostou, e encomendou-me para fazer uma colagem para o quarto de um menino, que nasceria em setembro. E a imagem seria para a casa do ano de 1961. Mais tarde, durante a exibição, outro decorador veio e admirou tanto o meu trabalho. Ele perguntou se ele poderia providenciar para mim proprietários de galerias que iriam comprar e exibir o meu trabalho corretamente. Aliás, a mostra foi um sucesso financeiro para o proprietário da galeria, bem como para mim. A coisa interessante sobre isso é que, aparentemente, esses 3 homens vieram para mim. Fora o azul. Certamente eu não fiz nenhum esforço durante o tempo da minha imaginação para entrar em contato, mas agora estou recebendo reconhecimento e tenho um mercado para o meu trabalho. E agora eu sei sem sombra de dúvida que não existe um não quando você aplica seriamente esse princípio de que imaginar cria realidade. Assina G.L. Ela testou o oleiro e provou sua criatividade no desempenho. Apenas os indolentes não conseguiriam enfrentar esse desafio. Paulo declara: o Espírito de Deus habita em vós. Agora, examinai a vós mesmos, para ver se estáis a guardar a vossa fé. Vocês mesmos. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? A menos que você não satisfazer o teste, espero que você descubra que não falhamos. 2 Coríntios 13, 5, 6. Se todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele não foi feito nada do que foi feito, não deve ser difícil para o homem testar-se, para descobrir quem o Criador de si mesmo é. O teste provará ao homem que sua imaginação é aquele que dá vida aos mortos e convoca à existência as coisas que não existem. Romanos 4:17. A presença do oleiro em nós é inferida ao que ele faz lá. Não podemos vê-lo lá, como a não ser nós mesmos. A natureza do oleiro é criar, e não há criação sem ele. Toda a história registrada nesse livro é apenas um teste, como Paulo pediu aos Coríntios que faça. Deus realmente e verdadeiramente existe no homem, em cada ser humano. Ele completamente torna-se nós. Ele não é nossa virtude, mas nós, seres reais, nossa imaginação. As seguintes ilustrações do mundo mineral podem nos ajudar a ver como o supremo imaginar e o imaginar humano podem ser um e o mesmo poder, e ainda ser vastamente diferente em sua criatividade. O diamante é o mineral mais duro do mundo. O grafite, usado no lápis, é um dos mais suaves. No entanto, ambos os minerais são carbono puro.
Acredita-se que a diferença nas propriedades das duas formas de carbono seja causada por uma variação dos átomos do carbono. Mas se a diferença é produzida por um outro arranjo dos átomos do carbono ou não, todos concordam que o diamante e o grafite são uma substância, carbono puro. O propósito da vida é a realização criativa do desejo. O homem sem desejo não podia viver de maneira eficiente em um mundo de problemas contínuos, que exigem soluções contínuas. Um desejo é uma consciência de algo que falta, ou precisa-se, para tornar a vida mais agradável. Os desejos têm sempre algum ganho pessoal em vista. Quanto maior o ganho antecipado, mais intenso o desejo. Não há um desejo genuinamente altruísta. Mesmo quando o nosso desejo é por outro, ainda estamos buscando satisfazer o desejo. Para alcançar nosso desejo, devemos imaginar cenas que impliquem sua realização e representar a cena em nossa imaginação. Devemos imaginar que somos o que gostaríamos de ser. Devemos jogar com imaginação, primeiro, não como um espectador, mas sim como um ator.